Olá, eu sou Gisele Ribeiro e hoje a gente vai falar sobre tronco de cone. Eu trouxe aqui a foto dessa linda biblioteca que vocês conhecem bem para mostrar esses pendentes aqui, essas luminárias. Elas têm que formato? Formato de um tronco de cone. É exatamente sobre esse formato que a gente vai falar. De onde vem, né? Então, a gente já estudou o cone e seus elementos, então se eu pegar um plano e seccionar esse cone, ou seja, cortar, eu vou dividir esse cone em duas outras figuras, né? Então eu vou obter aqui um cone menor, que está aqui em cima, e essa figura aqui de baixo, que vai deixar de ser um cone, então a gente chama esse sólido de tronco de cone. Quais são os elementos desse tronco de cone? Bom, esse tronco é formado por duas bases paralelas, certo? E essas bases são círculos. Então, no círculo menor, eu estou chamando o raio dele de R minúsculo. E no círculo maior, eu estou chamando o raio dele de R maiúsculo para facilitar o nosso entendimento. A distância entre o centro desses dois raios, que é a distância do tronco de cone, eu estou chamando de H. E esse segmento aqui que liga os dois círculos eu estou chamando de geratriz, a geratriz que eu estou chamando de G, tá? Em alguns exercícios vai ser bem conveniente chamar a altura do tronco de H de T e a geratriz de G de T para não confundir com a altura do cone e com a geratriz do cone, tudo bem? Então, existe uma relação entre esses quatro elementos. Eles estão aqui em um trapézio, né, que é um quadrilátero. Eu posso dividir essa figura em um retângulo e um triângulo retângulo. Então, a hipotenusa é a geratriz, o cateto, um deles é a altura do tronco, e outro cateto, que distância que ele vai ter? Do que eu posso chamar? Ele vai ser a diferença entre o raio do círculo maior e o raio do círculo menor. Então, eu posso chamar esse cateto de R menos R. Então, qual é a relação aqui? A geratriz do tronco ao quadrado é igual a 1 dos catetos ao quadrado, que é a altura do tronco, mais o outro cateto, que a gente viu ali, que é a diferença entre os raios, isso tudo ao quadrado. Isso vai ser útil em alguns exemplos. Tem aqui um, ó. Verifique as medidas em centímetros do tronco de cone abaixo. Qual é a altura desse tronco de cone? Então, eu tenho aqui um trapézio formado dentro desse tronco de cone, e eu sei que eu posso dividir esse trapézio em um retângulo e um triângulo retângulo. Então, eu tenho aqui, ó, a diferença entre o raio maior e o raio menor, 4 menos 1, que é 3. Eu tenho o triângulo pitagórico aqui, de hipotenusa 5, cateto é 3, obrigatoriamente o outro cateto é 4. Se você não acredita, faz Pitágoras aí, que a gente vai descobrir que a altura desse tronco é 4 centímetros, tá certo? Vamos falar sobre a área do tronco de cone. Quando a gente fala de área, a gente está falando de superfície, daquilo que envolve esse tronco. Então, se a área, eu vou ter a área da base maior, que a gente sabe que é um círculo, então, área da base maior, πr ao quadrado. A área da base menor, que é outro círculo, vai ser também πr ao quadrado. Estou diferenciando os dois aqui com R maiúsculo e R minúsculo. A área lateral vai ser dada por π vezes a soma dos raios vezes a geratriz. A dedução dessa fórmula é grande, então eu vou fazer um outro vídeo para vocês e vocês olham depois a demonstração dessa fórmula, tá bom? Então, se eu quero a área total, eu vou fazer πr ao quadrado mais a área lateral mais a área menor, que é πr ao quadrado, ok? Volume do tronco. Quando eu falo de volume, a gente já sabe que está falando da capacidade, o que cabe aí dentro desse tronco. Então, lembra aqui comigo, a gente já aprendeu como calcular o volume do tronco de uma pirâmide. A gente já comparou lá atrás cone com pirâmide, por quê?
essas figuras não são semelhantes, mas a gente estudou pelo princípio de Cavalieri que sólidos de mesma altura e toda vez que eu passar um plano cortando esses dois sólidos, seccionando, e essas seções tiverem a mesma área, mesmo que sejam áreas diferentes, né, figuras diferentes, como no caso de uma pirâmide e de um cone, mas essas áreas forem iguais em toda a extensão desses dois sólidos, o princípio de Cavalieri nos garante que esses volumes são iguais. Então, a gente sabe já de antemão qual é o volume do tronco da pirâmide. Altura sobre 3, altura do tronco sobre 3, vezes a área da base, mais raiz de área da base, vezes a área da base menor, mais a área da base menor. Então, é muito semelhante com o volume do tronco de cone, e a gente vai fazer as devidas substituições. Então, o volume do tronco do cone, agora aqui do cone, vai ser a altura do tronco do cone sobre 3. Quem é a área da base do cone? É um círculo, então a área é πr ao quadrado. Mais raiz de área da base maior, que é πr ao quadrado, vezes a área da base menor, que é um círculo de raio r minúsculo, mais a área da base menor, que é πr ao quadrado, ok? Então, o volume do tronco de cone é igual à altura do tronco sobre 3, multiplicando por πr ao quadrado, mais, observem aqui quem pode sair dessa raiz. Já que aqui é um produto, o que está ao quadrado pode sair. Então, pode sair um R maiúsculo, pode sair um R minúsculo. Π vezes π é π ao quadrado, então o π também pode sair de dentro da raiz. Então, vai ficar R vezes π. Que maravilha! Mais πr ao quadrado. Então, a gente tem aqui uma soma, né? Duas somas, eu tenho 3 parcelas, e em todas elas têm o π em comum. Então, eu vou retirar esse π e colocar para fora desses colchetes. Volume do tronco de cone é igual à altura do tronco vezes π sobre 3, que multiplica r ao quadrado, mais o produto dos raios, mais o outro raio ao quadrado. Então, tá aqui a fórmula do volume do tronco de cone. Então, na verdade, a gente pode gravar a fórmula do volume do tronco da pirâmide e fazer as devidas substituições que vai dar no mesmo, tá bom? Exemplo 1. Os raios das bases de um tronco de cone são 6 metros e 4 metros. A altura referente a esse tronco é de 10 metros. Determine o volume desse tronco de cone. Bom, o volume do tronco, vocês já gravaram aí a fórmula. Altura do tronco vezes π sobre 3, que multiplica o raio ao quadrado, mais o produto dos raios, mais o raio menor ao quadrado. Então, o volume vai ser dado por altura, que é 10. Ele pediu para substituir π por 3,14 sobre 3. O raio maior é 6, 6 ao quadrado, 36, mais o produto entre os raios, 6 vezes 4, 24, mais o raio do menor ao quadrado, 4 ao quadrado, 16. Vou fazer aqui, 3,14 vezes 10 dá 31,4 sobre 3. Essa soma aqui, 36 mais 24 dá 60. 60 mais 16, 76. 76 não é múltiplo de 3, infelizmente, então eu não posso simplificar. Então, essa conta toda aqui deu aproximadamente 795,5, já que eu estou falando de volume, então, metros cúbicos, tá certo? No exemplo 2, um tronco de cone possui a medida dos raios igual a 5 metros e 8 metros. Sabendo que a medida da altura é igual a 4 metros também, determine a área superficial desse sólido. Se eu quero a área superficial, então é a área total. A área da base maior, π, r ao quadrado, 8 ao quadrado, 64.
mais a área lateral, que é π vezes a soma dos raios, 8 mais 5, 13, vezes a geratriz, que a gente não tem, não foi dado, mais π vezes o raio menor ao quadrado, 5 ao quadrado, 25. A gente vai ter que achar essa geratriz. Dá uma olhada aqui, ó, a gente já sabe que pode fazer isso aqui. Isso aqui é a diferença entre os raios, 8 menos 5, 3. O outro cateto é 4. Logo, a geratriz tem que ser 5. Tenho catetos 3 e 4, então a geratriz tem que ser 5. Então, a área total, 64π, mais 13 vezes 5π, mais 25π. Então, vou fazer aqui, ó, 64 mais 25π, isso dá 89π, mais 13 vezes 5, que dá 65π. 65π mais 89π, isso vai dar 154π. Então, não é para substituir o π, unidade medida em metros, já que é a área metros quadrados. Razão de semelhança, a gente vai retomar esse assunto, já que a gente viu semelhança lá na pirâmide, tá? Então, de forma muito semelhante, eu vou usar semelhança, ficou esquisito, mas é isso mesmo. Eu vou usar a semelhança aqui, lembrando que eu comparo cone com cone, eu não comparo cone com tronco de cone. Então, por exemplo, se a altura do cone menor eu chamar de H minúsculo, a altura do cone maior eu vou chamar de H maiúsculo. Se o raio aqui eu chamar de R minúsculo, o raio da base menor, da base maior eu vou chamar de R maiúsculo. Então, vou fazer sempre assim para a gente não confundir. Razão entre os segmentos. Hzinho sobre Hzão é igual a raio menor sobre o raio maior, que é igual a geratriz menor sobre a geratriz maior. Então, essa razão se mantém entre os segmentos. Então, a razão entre as áreas eu já sei que é K ao quadrado. Então, eu tenho aqui a área da base menor sobre a área da base maior, que tem a mesma razão aqui na área lateral. A área lateral do cone menor com a área lateral do cone maior. Razão entre os volumes. Cálculo volume do cone menor sobre o volume do cone maior, lembrando que é cone e cone, não é cone e tronco, tá? É importantíssimo a gente não esquecer. Mas, Gisele, por que você está falando sobre isso dentro da aula de tronco de cone? Porque essa relação é muito útil. Por exemplo, se eu esquecer a fórmula de tronco do volume do tronco, eu posso utilizar a razão de semelhança. Ela facilita muito a nossa vida também. Então, vamos lá a um exemplo aqui. Uma seção transversal separa um cone circular reto C de altura 18 centímetros. Então, a gente tem um cone de altura 18 centímetros. Tá? Esse cone aqui tem altura 18 centímetros. E um tronco T, então ele foi separado por um tronco, que ele está chamando aqui de T, e um conezinho C', tá? Sabendo que o volume do tronco aqui embaixo é 7 vezes o volume desse C', então aqui dentro cabem 7 volumes do C'. Calcule a distância D entre a seção transversal e o vértice. A seção transversal foi essa aqui, foi aqui que foi cortado. Então, a distância D é isso aqui. A distância D entre a seção e o vértice que está aqui em cima, tá? Então, olha só, a altura do cone maior é 18. Então, existe uma razão aí, K, de D para 18, mas eu não sei nem quem é a razão e nem quem é o D, que é quem a gente quer descobrir. Mas eu sei a razão entre os volumes. Por que eu sei? Porque ele disse aqui que o volume do tronco é 7 vezes o volume do cone menor.
Então, aqui dentro do cone maior, cabem 7 selinhas mais um selinhas, cabem 8 selinhas cabem dentro desse cone grandão. Quer dizer, então, que os volumes estão na razão de 1 para 8. Se K ao cubo é igual a 8, K vai ser igual a raiz cúbica de 1/8, então K é igual a 1 sobre 2. Ótimo, porque eu posso substituir, então, K por 1 sobre 2, que é igual a D sobre 18. Quem vai ser D de 2 para 18 é o dobro de quem está aqui em cima, então D é igual a 9. Significa que a distância entre a seção e o vértice é igual a 9 centímetros, tá? Ficou aí um exemplo para vocês praticarem depois. Então, bom estudo, até a próxima, um beijo, tchau, tchau!